28 de setembro de 2022. Restaurante Chifo Alexandra. Tenham uma boa noite. Ambiente tranquilo, conversas pacíficas à mesa, tudo mudou num instante. Gritos, pânico, sangue no download. Um dos convidados morreu. Shirley Silva, uma garota com um destino difícil, fez o impensável. Como isso aconteceu? Qual foi a gota d'água? Ela é uma assassina impiedosa ou uma vítima das circunstâncias? Shirley Silva nasceu em 1996, no bairro Esperanza, um dos mais pobres de Callao, cidade portuária do Peru. O local de seu nascimento determinou seu destino desde o início. Aqui, os fracos não sobreviviam. Aqui, aprendia-se a se defender desde pequeno, e não com palavras, mas com ações. A família Silva, numerosa, desamparada e esquecida pelo Estado, era típica dessas favelas. A mãe solteira sustentava sozinha 11 filhos. Os pais estavam ausentes de suas vidas. A renda escassa vinha de trabalhos ocasionais, comércio de rua e empreendimentos duvidosos. As crianças se alimentavam do que conseguiam encontrar. Mas a fome e a miséria eram companheiras constantes. A casa era um barraco semi-destruído de madeira compensada e folhas de zinco, sem esgoto, com falhas no fornecimento de energia e telhado vazando. Ao redor, ruas empoeiradas onde atuavam gangues de adolescentes, havia tráfico de substâncias proibidas, crueldade e uma ameaça constante de violência. Ali, ninguém perguntava por que alguém havia desaparecido. Ali simplesmente se acostumavam com o fato de que isso acontecia. Foi nesse ambiente que Shirley cresceu, com um sentimento de desconfiança em relação aos outros e uma sensação de alienação interior. Desde cedo, ela demonstrava agressividade e contenção emocional. Nas brincadeiras com os colegas, ela era despótica, exigindo obediência absoluta e recorrendo à força física diante do menor sinal de resistência. Os familiares notavam sua crueldade. O choro do irmão a fazia rir e o cansaço da mãe lhe era indiferente. Os professores do ensino fundamental a descreviam como reservada e imprevisível. Ela não gostava de interagir com os colegas, frequentemente provocava conflitos e, diante de advertências, reagia com agressividade ou total indiferença. Ela não demonstrava curiosidade, empatia ou interesse pelos estudos. A ausência de reação às punições tornava seu comportamento cada vez mais desafiador. À medida que crescia, ficou claro, ela não sentia apego nem pelos familiares, nem pelas pessoas ao seu redor. Nem mesmo a mãe, apesar de todos os esforços, conseguia alcançá-la. Ao mesmo tempo, Shirley percebeu cedo que o medo dava poder. Ela começou a manipular os mais novos, obrigando-os a satisfazer seus caprichos por meio de ameaças e humilhações. Esse não era um comportamento defensivo e um jogo consciente sobre as fraquezas dos outros. Em casa, ela se mantinha distante, mas não inútil. Seu comportamento era típico de Esperança, onde só sobreviviam aqueles que sabiam reprimir os sentimentos e agiam por interesse. A insensibilidade de Shirley não era considerada uma anomalia, mas, ao contrário, prenunciava para ela o papel de uma pessoa forte, alguém que conseguiria escapar ou, pelo menos, não morrer à margem. Mas, em vez de escapar, ela se tornou um produto e um reflexo espelhado desse ambiente. Nenhum adulto interferiu em sua formação, e na adolescência, Shirley já não era apenas uma criança difícil. Ela estava se tornando perigosa, fria, calculista e capaz de ir até o fim se sentisse que alguém estava em seu caminho. Certa vez, na escola, Shirley entrou em conflito com uma colega por causa de um comentário insignificante sobre sua roupa. Em vez de responder com palavras, ela sacou uma faca e atingiu a rival no ombro. A vítima sobreviveu, mas o incidente causou choque. Ninguém esperava tamanha violência a sangue frio de uma adolescente em uma situação escolar comum. Foi uma escolha consciente, não um impulso. Depois desse episódio, ela não voltou mais à escola. Não houve uma expulsão formal, simplesmente ninguém tentou trazê-la de volta. Seu desaparecimento do sistema educacional passou despercebido, pois, em seu bairro, a educação não era valorizada e o afastamento dos estudos foi visto como um desfecho natural de um caminho já sem perspectivas. Após sair da escola, Shirley passou a passar mais tempo com a mãe, que envolvia a filha em bicos nas ruas. Não se tratava de um emprego no sentido tradicional. Eram trabalhos esporádicos, venda de mercadorias baratas, coleta de garrafas, comércio ambulante nas calçadas.
Mais tarde, a mãe a introduziu no círculo de mulheres que trabalhavam como acompanhantes. A rua endureceu Shirley, tornando-a ainda mais rígida. Se antes a agressividade se manifestava em conflitos, agora ela se transformou em dominação direta. No início eram palavras duras, depois ameaças e então pressão física. Ela não tinha medo de homens, não recuava em discussões e se sentia que alguém tentava controlá-la, reagia imediatamente e de forma rude. Shirley não mantinha diálogos, não compartilhava pensamentos. Ela quase não conversava nem mesmo com a mãe. Sua existência se resumia a cumprir tarefas específicas, conseguir dinheiro, realizar uma missão, eliminar um obstáculo. Tudo o que era supérfluo, sentimentos, dúvidas, compaixão, foi deixado de lado. O contato com o mundo exterior só era mantido quando realmente necessário. Shirley não tinha amigas, e os conhecidos mantinham distância. Aqueles que cruzavam com ela na rua notavam sempre a mesma característica, um olhar vazio. Shirley podia estar ao lado de alguém, mas ao mesmo tempo estar completamente desligada do que acontecia ao redor, sem reagir nem a pedidos, nem a ameaças. Nela não se percebia medo. E era exatamente isso que assustava. Fred Ramírez veio para o Peru, vindo da Venezuela, de onde fugiu da crise econômica, da instabilidade e da falta de perspectivas. Em Lima, ele tentou recomeçar a vida, conseguiu um emprego como cozinheiro, alugou um quarto, comportava-se de maneira reservada e respeitosa. As pessoas ao seu redor destacavam sua simpatia e seu caráter gentil. Fred não era conflituoso, cedia com facilidade e evitava situações tensas. Essas qualidades eram vistas de forma positiva por quem o cercava, mas foram justamente elas que o tornaram vulnerável. O encontro com Shirley aconteceu por acaso. Ela apareceu em sua vida como se fosse do nada, seja em seu café favorito, seja simplesmente na rua, quando ele menos esperava. Entre eles, rapidamente se estabeleceu uma conexão. Shirley era direta, insistente e sabia dominar as conversas. Fred, acostumado à modéstia e ao respeito, não via nisso uma ameaça. Ele interpretou o comportamento dela como autoconfiança e independência. No início, o relacionamento parecia comum, encontros, trocas de mensagens, passeios juntos. Mas em pouco tempo começaram a aparecer sinais de controle unilateral. Shirley ditava as regras da comunicação, limitava o círculo de contatos dele e exigia submissão. Ela verificava o telefone dele, exigia explicações sobre o tempo e se intrometia em seus assuntos. Fred tentava se justificar, explicar, amenizar as situações, mas cada compromisso só aumentava a pressão dela. Depois de algum tempo surgiu a violência física. Primeiro vieram as palavras duras, depois as humilhações, acusações de traição, ameaças de ir embora, depois tapas e agressões. Um dos primeiros incidentes graves aconteceu quando ele não atendeu a uma ligação dela. Naquele momento, Shirley bateu no rosto do rapaz e machucou o lábio dele. Fred não contou isso a ninguém. Ele não se defendeu, não fez nenhuma denúncia, nem discutiu o ocorrido, nem mesmo com pessoas próximas. No entanto, esse comportamento se repetiu, e mais de uma vez. As brigas ficavam cada vez mais agressivas. Shirley podia, de repente, acusá-lo de traição, dizer que ele não a respeitava, e então pegar uma faca e ameaçá-lo. Uma vez, ela encostou uma faca em sua garganta. Em outra ocasião, bateu em sua nuca com uma frigideira. Ele procurava o pronto-socorro, mas sempre explicava os ferimentos como acidentes. Não houve nenhum registro oficial na polícia. As separações aconteciam regularmente. Fred tentava romper esse relacionamento, desligando os telefones e desaparecendo por alguns dias. No entanto, Shirley sempre o encontrava, recorrendo a ameaças e fazendo cenas públicas, batendo nas janelas de sua casa. Às vezes, ele voltava por vontade própria, na esperança de um novo começo, e outras vezes por medo, provocado pelas palavras dela: "Ninguém vai querer viver com ele." Ele realmente acreditava nisso. Aos olhos dos outros, Fred continuava educado, mas se tornava cada vez mais fechado. Ele não contou a ninguém o que estava acontecendo, escondia os vestígios das agressões. Seus colegas notaram que ele ficou mais nervoso, fazia menos piadas e dormia mal. Apesar disso, ele continuava trabalhando e cumprindo suas obrigações. Ainda assim, Fred não se considerava uma vítima, acreditando que controlava a situação. Ele acreditava que poderia mudar Shirley, suavizá-la e mostrar-lhe outro caminho e que a paciência resolveria todos os problemas.
No entanto, seus esforços foram em vão. No início do outono de 2022, Shirley praticamente controlava todos os aspectos da vida de Fred. Ele parou de resistir e de tentar ir embora, aceitando o fato de que sua vida pertencia a ela, sob as condições dela. Nos últimos meses, ele apenas evitava provocações, objeções e discussões, mas isso não o ajudou a evitar o pior. Na noite de 28 de setembro de 2022, Shirley Silva e Fred Ramírez foram ao restaurante Chifa Alexandra. Era um restaurante chinês-peruano comum no bairro de La Victoria, perto do centro de Lima. Eles se sentaram em uma mesa no fundo do salão. Em mesas próximas havia outros clientes. Era uma noite comum. Fred estava descontraído, comia e conversava tranquilamente, sem o menor sinal de preocupação. Shirley, por outro lado, estava cheia de contenção. Ela mal tocava na comida, falava pouco, com uma expressão tensa no rosto. Seu comportamento chamava a atenção imediatamente, total ausência de emoções, distanciamento do que acontecia ao redor, o olhar não fixo nem no interlocutor, nem no ambiente. As pessoas no salão lembravam que seu rosto não expressava nem irritação, nem raiva, mas sim uma concentração fria. Alguns minutos antes do crime, não houve nenhuma briga, não houve gritos, nenhuma palavra ofensiva foi dita. Fred, de acordo com as gravações de vídeo e os depoimentos das testemunhas, simplesmente continuou jantando, enquanto Shirley, sem dizer uma palavra, pegou uma faca e começou a desferir os golpes. Foram desferidos ao todo 8 golpes de faca. O ataque começou de forma repentina. O primeiro golpe atingiu o pescoço, depois o peito e o abdômen. Tudo isso aconteceu em questão de segundos. Fred pulou, tentou se esquivar, mas recebeu mais alguns golpes. Ele caiu perto do balcão, sangrando muito. As pessoas no salão começaram a gritar. Alguém tentou afastar Shirley, mas ela já havia se afastado. O pânico tomou conta do local, alguns clientes correram para fora. A equipe do restaurante chamou a polícia e a ambulância. Um dos clientes tentou prestar os primeiros socorros à vítima, mas o estado de Fred era crítico. Os paramédicos que chegaram constataram a morte no local. Após o crime, Shirley deixou o restaurante. Ela vagava pela cidade, entrava em lojas, cruzava com transeuntes. Ela não tinha um plano de fuga. Ela procurava por alguém a quem pudesse recorrer. Esse homem era Francisco, um conhecido com quem ela mantinha contato. Francisco viu Shirley cerca de 2 horas após o crime. Ele percebeu imediatamente que algo havia acontecido com ela. Ela estava calma e falava pouco. Ela mesma confessou a ele que havia matado uma pessoa. Ele não acreditou, então Shirley mostrou a notícia na internet. As primeiras informações sobre o ataque no restaurante já começavam a se espalhar na rede. Lá estava mencionado o nome de Fred, falava-se de uma faca e confirmava-se sua morte. Francisco ficou em choque. Pouco depois, Francisco sugeriu gravar um vídeo. Shirley concordou. Ele ligou a câmera, fez uma pergunta direta e ela respondeu sem hesitar. Sim, eu o matei, ele merecia isso. A gravação em vídeo não durou muito, mas seu conteúdo era inequívoco. Depois disso, os dois seguiram juntos para o hotel. Shirley alugou um quarto e pediu bebidas. No quarto, ela se comportava de maneira absolutamente normal. Bebia, fumava, conversava. Francisco a observava, tentando entender o que fazer. Ele sentia uma ameaça, mas Shirley não demonstrava agressividade em relação a ele. Ela simplesmente estava ali, calada ou falando de forma fragmentada. Algumas horas depois, Francisco tomou uma decisão. Ele entrou em contato com a polícia e informou a localização de Shirley. Naquele momento, as autoridades já a procuravam em flagrante. Os depoimentos das testemunhas e as gravações das câmeras permitiram restringir rapidamente o raio de busca. Francisco forneceu o endereço exato do hotel, agindo por iniciativa própria e sem avisar Shirley sobre sua ligação. Por volta das 8 da manhã, os policiais chegaram ao local. A prisão ocorreu sem resistência. Shirley abriu a porta, olhou para os oficiais e não fez nenhuma pergunta. Ela não discutiu, não tentou fugir. Ela permitiu que colocassem as algemas e entrou calmamente no carro. Tudo aconteceu diante dos funcionários do hotel e de alguns testemunhas ocasionais. A reação foi a mesma. Ninguém podia acreditar que aquela era a mesma garota que havia cometido um crime tão brutal. Após a detenção, Shirley foi levada para a delegacia. Lá, ela também se comportou de maneira absolutamente calma. Ela não negou a culpa, não pediu advogado, não pediu explicações.
Ela confirmou sua identidade e disse que entendia por que estava sendo detida. No primeiro registro, foi anotado que ela não demonstrou reações emocionais, não apresentou ansiedade e se comportou de forma totalmente adequada. Assim, menos de 12 horas após o crime, Shirley Silva foi detida. Essas 12 horas foram o único curto período de liberdade entre o crime e a prisão. E durante esse tempo, a jovem não sentiu nem pânico nem arrependimento, apenas uma frieza indiferente, como sempre. Nas primeiras horas, ela ficou na cela de isolamento. Enquanto aguardava o interrogatório, os policiais que tiveram contato com ela notaram a mesma coisa, uma completa ausência de emoções. Para registrar o estado psicoemocional, foi realizada uma gravação em vídeo do interrogatório. Na gravação, Shirley está sentada com postura ereta, as mãos cruzadas, a voz uniforme. O investigador faz novamente a pergunta: "Você se arrepende do que fez?" A resposta: "Não, não sinto nada." A entonação não muda e não há o menor sinal de dúvida ou tensão no rosto. Essa confissão é registrada oficialmente. O comportamento é classificado como apático, incompatível com a gravidade do crime cometido. Os investigadores queriam entender o motivo do assassinato. Como Shirley permaneceu em silêncio, a investigação teve que reconstruir os acontecimentos com base nos depoimentos das testemunhas e nos materiais coletados. O principal foco passou a ser o estudo da relação dela com Fred. Inicialmente, foi considerada a hipótese de um possível conflito por ciúmes ou questões financeiras. No entanto, logo começaram a surgir testemunhos cujo conteúdo era de natureza completamente diferente. Colegas de Fred, vizinhos e conhecidos forneceram informações sobre repetidos sinais de violência física e psicológica. Um dos cozinheiros contou que Fred ia trabalhar com hematomas no rosto. Outro lembrou que certa vez Fred pediu para passar a noite no café, com medo de voltar para casa. Uma ex-vizinha afirmou que ouvia gritos, ameaças e batidas vindos do apartamento deles. Mais tarde, soube-se de um caso em que Shirley esfaqueou Fred na mão. Não de forma fatal, mas o suficiente para causar sangramento. Na época, ele explicou o ferimento como um acidente. Os médicos registraram a lesão, mas não houve denúncia à polícia. Esses materiais foram reunidos em um dossiê e anexados ao processo criminal. A investigação também constatou que, alguns dias antes do crime, Fred tentou mais uma vez terminar o relacionamento. Ele se mudou, trocou o número de telefone e evitava contatos. Shirley o encontrou e insistiu em se encontrar com ele. Foi exatamente nesse momento que Shirley já havia tomado a decisão que executaria a mesa. Os psicólogos envolvidos no caso realizaram uma avaliação do estado dela. A análise preliminar indicou dissociação emocional, ausência de empatia, insensibilidade às normas sociais e incapacidade de sentir culpa. O comportamento de Shirley foi classificado como mentalmente são, mas com sinais de transtorno de personalidade antissocial. Ela entendia o que estava fazendo e tinha consciência das consequências de suas ações. O investigador repetiu a pergunta: por que exatamente no restaurante? Por que na frente de testemunhas? Shirley respondeu: para mim, tanto fazia. Ela não considerava as pessoas ao redor como um fator de risco. A reação dos outros não a incomodava. Suas confissões eram claras, sem distorções e acompanhadas de uma convicção interna. A investigação foi concluída com um veredito. O crime foi cometido em meio a uma prolongada violência unilateral, pressão sistemática e controle psicológico exercidos por ela sobre a vítima. No meio do ruído informativo, alguns veículos começaram a construir sua audiência em cima dessa história. Surgiram talk shows, edições especiais e artigos com frases de efeito chamativas. Em entrevistas, eram convidados vizinhos e antigos conhecidos professores que compartilhavam lembranças fragmentadas. Alguns meios de comunicação recorriam a especulações, formando para o público ora a imagem de um monstro, ora a de uma figura trágica criada em um ambiente desumano. A sociedade se dividiu em dois campos. Alguns condenavam Shirley severamente, chamando-a de perigosa, desumana, propensa à crueldade premeditada. Outros começavam a construir uma linha explicativa: pobreza, rua, falta de proteção, traumas do passado. Não havia justificativa em suas palavras, mas a retórica se inclinava para a compaixão. Paralelamente, começou a romantização da imagem de Shirley.
Nas redes sociais, começaram a aparecer clipes com montagens de cenas da Shirley ao som de música, acompanhados de legendas como "Da garota que foi levada ao limite". Alguns blogueiros usaram sua imagem em conteúdos visuais comparando-a a atores famosos de filmes. No auge do burburinho midiático, especialistas começaram a estudar o fenômeno Shirley. Jornalistas apontaram para a falta de preparo da sociedade em enxergar mulheres como criminosas, especialmente em papéis tradicionalmente reservados aos homens. A ausência, por parte da acusada, de manifestações emocionais esperadas, como lágrimas, arrependimento ou ansiedade, quebrava as concepções habituais e criava uma sensação de perigo. Surgiram análises em que o comportamento de Shirley era examinado sob uma perspectiva sociológica. Comentaristas explicavam que a percepção de uma mulher sem compaixão, sem medo, com um discurso frio, é vista pelo público como algo antinatural. Isso causava repulsa, mas, paradoxalmente, também admiração em parte do público, inclinado a buscar figuras excepcionais. Assim, o caso de Shirley Silva deixou de ser apenas um processo criminal. Ele se transformou em um fenômeno social, onde a personalidade da criminosa passou a viver no espaço digital uma vida própria, fora dos fatos, fora das consequências e fora da memória da vítima. O processo judicial do caso de Shirley começou alguns meses após sua prisão. Os materiais da investigação eram completos, consistentes e não deixavam lacunas. A acusação apresentou uma versão clara: homicídio doloso, cometido com intenção premeditada, utilizando uma arma trazida consigo em um local público. A defesa tentou atenuar a responsabilidade. O advogado insistiu na influência de uma infância difícil, do ambiente social, da ausência de apoio e da experiência de relacionamentos traumáticos. Foi levantada a questão do estado psicológico da acusada, mas o tribunal rejeitou os recursos ao revisar a perícia já concluída. O Ministério Público exigiu a pena máxima. Foi enfatizado que o crime tem um caráter especialmente perigoso. Plena consciência, ausência de arrependimento, risco de reincidência em caso de libertação. Também foi mencionada a reação da mídia e sua influência sobre a sociedade, o que, segundo a acusação, apenas ressaltava o perigo social representado pela ré. O processo não durou muito. Os depoimentos das testemunhas não continham contradições. Todos os fatos-chave foram confirmados. Do lado da acusação, testemunharam funcionários do restaurante, amigos da vítima, bem como Francisco, a pessoa que entregou Shirley à polícia. Seu depoimento sobre o comportamento de Silva na noite após o crime tornou-se um elemento importante, demonstrando a ausência de impulsividade e a presença de autocontrole. O veredicto foi lido em sessão fechada. O tribunal considerou Shirley Silva culpada de homicídio doloso. Ele reconheceu a falta de remorso, a natureza específica do crime e a indignação pública como fatores agravantes. A sentença foi de prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Shirley foi transferida para um presídio de segurança máxima. Ela recebeu uma cela individual, contato limitado com outras detentas e foi submetida à supervisão da administração penitenciária. Seu comportamento na instituição permaneceu o mesmo de antes, sem conflitos, mas também sem tentar estabelecer contato. Segundo os funcionários, ela não reclamava, não pedia para receber visitas e não solicitava ajuda. Seu dia começava e terminava da mesma forma, em silêncio. Os psicólogos da instituição tentaram conversar com ela, mas, como antes, Shirley falava pouco. Quando questionada sobre arrependimento, ela respondia negativamente, sem dar qualquer explicação para suas ações. Sua posição permaneceu inalterada. Ela não pedia clemência nem exigia a revisão do caso. Seu estado interno era avaliado como estável, porém fechado.